graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 9, Doutrinas Bíblicas, capítulo 2, a doutrina de Deus, teologia. No tópico 2, amados, a personalidade de Deus foi tratado os seguintes assuntos. Quais os dois títulos pelos quais Deus é conhecido e que provam a sua personalidade? E quais os dois atributos naturais de Deus? Hoje, no tópico 3, a natureza de Deus. Nós iremos começar com um questionamento. O que são os atributos morais de Deus? São atributos através dos quais Deus comunica determinadas verdades a seu povo, levando a uma plena identificação com ele. E dentre os muitos atributos morais de Deus, vamos abordar apenas alguns, amados. Primeiro, veracidade. É um dos múltiplos aspectos da perfeição de Deus. Isso é, Deus é, ao mesmo tempo, veraz e perfeito. Lá em Números, no capítulo 23, versículo 19, diz: Deus não é homem para que minta. Então, a mentira é incompatível com a sua natureza. Por isso, devemos ter sempre em mente que, quando estamos tratando com Deus, estamos tratando com um ser verdadeiro e disposto a cumprir as suas santas e boas palavras. Amém? Segundo, a fidelidade. Por ele, entendemos que Deus é fiel, pois cumpre todas as promessas feitas ao seu povo. Por exemplo, ao profeta Jeremias, ele mesmo disse: Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Lá em Jeremias, no capítulo 1, versículo 12. Mas entenda, a fidelidade constitui para o crente a base de sua confiança em Deus, o fundamento de sua esperança e a causa do seu gozo. Amém? Assim, as leis naturais se mantêm inalteradas. As suas promessas continuam a se cumprir, os santos continuam protegidos, pecadores arrependidos são convertidos, os salvos serão arrebatados, os ímpios serão condenados, Satanás será banido da terra e novos céus e nova terra serão estabelecidos. Amém? Terceiro, conselho. É o plano eterno em relação ao mundo material e espiritual, visível e invisível, abrangendo todos os seus eternos propósitos e decretos, inclusive a criação e a redenção, levando em conta a livre escolha e atuação do homem. Amém? Observe, é muitíssimo ou é limitadíssimo a compreensão do homem quanto ao eterno conselho ou propósito divino. Mas aprove a Deus revelar ao homem o seu plano, ainda que em partes, tipo conta-gotas. Nós vamos recebendo revelações devagarzinho. Amém? Quanto à sua aplicação, o conselho de Deus está afeto. Primeiro, todas as coisas em geral. Lá em Isaías 14, versículos 26 e 27, fala sobre isso. Segundo, em particular, como, por exemplo, a permanência do universo material, os negócios das nações, o período da vida humana, as ações humanas, etc. E terceiro, coisas espirituais, tais como a salvação do homem, o reino de Deus e a obra de Deus nos crentes e por meio deles. Amém? Quarto atributo, santidade. É a soma de todos os seus atributos morais e expressa a majestade de sua natureza. Observe, amados, se é que existe qualquer diferença em grau de importância entre os atributos morais, a santidade de Deus ocupa o primeiro lugar. Por cerca de 30 vezes, o profeta Isaías se refere a Jeová chamando-o de o Santo. Então, Deus deseja ser conhecido em sua santidade, pois esse é o atributo pelo qual
ele é glorificado. Amém? Outro ponto importante é a doutrina da Trindade. E um dos grandes mistérios da fé cristã. Em suas confissões, indaga Santo Agostinho: quem compreende a Trindade onipotente? E quem fala dela, ainda que não a compreenda? É rara a pessoa que, ao falar da Santíssima Trindade, saiba o que diz, contende e discute. E, contudo, ninguém contempla essa visão sem ter paz interior. Amém? Mas aqui é bom nós fazermos um apanhado e um retrospecto. As Escrituras ensinam que Deus é um e que, além dele, não existe outro Deus. Amém? É ponto. Contudo, a unidade divina é composta de 3 pessoas distintas e divinas, que são Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os 3 cooperam unidos e no mesmo propósito, de maneira que o pleno sentido da palavra são um. Amém? Bom, espero que você tenha entendido. Continuando a respeito da Trindade. Falsos conceitos quanto à Trindade. O falso e o verdadeiro sempre andam em posição paralela, não obstante serem opostos entre si. Ok? Então, observe. Durante séculos, amados, toda a grande verdade doutrinária teve uma mentira para se lhe opor, como se fosse uma verdade. Assim tem sido com a doutrina da Trindade, que muito cedo teve ferozes inimigos a combatê-lo. Uma das primeiras tentativas contra a integridade da doutrina da Trindade foi no ano de 320 depois de Cristo, por Álio, um presbítero da igreja de Alexandria, na África. Ário combateu a Trindade, inicialmente negando a eternidade e a divindade de Cristo Jesus, sustentando ser ele um ser criado, como criado foram as demais coisas existentes. Esse ponto de vista de Ário o pôs em choque com Alexandre, seu bispo e bispo da igreja de Alexandria, que cria na Trindade como 3 pessoas igualmente incriadas e eternas. Amém? Então, esta questão entre Ário e Alexandre adquiriu proporções tão grandes que foi necessária a convocação do Concílio de Nicéia, na Turquia, onde foi aprovado um credo que contrariava a opinião de Ário, que a seguir foi banido por ordem do imperador Constantino. Amém? Então, só uma rápida visão. É lógico que tem várias outras pessoas que se levantaram, que se opõem, mas só para nós termos uma das primeiras. Então, o que a Bíblia ensina sobre a Trindade? Após trazer todas as coisas à existência por meio de um simples e poderoso haja, e querendo formar o homem, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso está lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26. A respeito do homem após a queda, disse também Deus: eis que o homem se tornou como um de nós. Gênesis 3, 22. No relato bíblico, quanto à confusão das línguas em Babel, vemos ainda Deus dizendo: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Gênesis 11, versículo 7. E uma das nossas últimas referências, na visão de Isaías, quando Deus ratificou o seu chamamento. Lemos que Deus perguntou ao profeta: a quem enviarei e quem há de ir por nós?
Isaías capítulo 6, versículo 8. Então, observe os verbos e pronomes pessoais e possessivos que indicam pluralidade de pessoas nas passagens bíblicas citadas. Amém? Então, na Bíblia, os títulos divinos são atribuídos distintamente às três pessoas da Trindade. Primeiro, a respeito do Pai. Êxodo capítulo 20, versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. 2. A respeito do Filho. João capítulo 20, versículo 28. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. 3. A respeito do Espírito Santo. Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Amém? Então, observe, amados, cada pessoa da Trindade é descrita na Bíblia como tendo os seguintes atributos. Observe, nós não vamos falar todas as referências. Nós só vamos dar as qualificações e depois você pesquisa. Faz uma pesquisa em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O que cada referência bíblica fala a respeito de cada um. Então, atributos: onipresença, onipotência, onisciência, capacidade de criar, eternidade, santidade, santificador, fonte de vida eterna, inspirador dos profetas, supridor de ministros à igreja e salvador. Então, você faça o estudo. Nós resolvemos desta maneira para não ficar muito extenso e para não deixar nenhuma dúvida quanto à referência de cada um deles. Amém? Então, na próxima aula, capítulo 3, a doutrina de Jesus Cristo, Cristologia, tópico 1, a humanidade de Jesus Cristo. Quais as duas provas da humanidade de Jesus Cristo? E quais os falsos conceitos quanto à divindade de Jesus Cristo? Amém, amados? Então, observe. Você pode depois pausar aquela questão dos atributos do Pai, do Filho e do Espírito Santo para você poder fazer aquela pesquisa pormenorizada dos atributos de cada um, certo? Isso faz e vai te fortalecendo. Que nós possamos também estar crescendo em conhecimento e graça, né? Se você gostou dessa aula, deixa aí o seu like. Se você tiver alguma dúvida, vai ali nos comentários, deixa o seu questionamento. Nós estaremos te respondendo. E não esquece de usar esse material para você evangelizar. Faça grupos de estudos com seus amigos, parentes, conhecidos, e leve eles também a conhecer um pouco da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.